Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de nós estarmos na Tua presença junto com outros irmãos para prestarmos um culto de louvor ao Seu nome. E agora, quando nós vamos meditar na Sua palavra, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que nós possamos recepcioná-la, Senhor, e que ela possa produzir frutos em nós, para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus, amém. A questão não é se você é calvinista ou arminiano. Gálatas 3, de 1 a 11. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade for em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Todos quantos, pois, são da obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Amém? Para quem que é dirigida esta mensagem? Esta mensagem é dirigida para aqueles que nunca ouviram falar sobre esse assunto. Nunca ouviram falar sobre quem é calvinista, quem é arminiano. Então, é dirigida para essas pessoas que nunca ouviram, mas que precisam ouvir, que precisam saber do que se refere este assunto. Mas também, ela é dirigida para aqueles que já ouviram. É comum nós ouvirmos pessoas que frequentam ou de vez em quando vão assistir a algum culto em alguma igreja reformada, ou que já foram reformadas, e sabem que a confissão de fé daquela igreja lá é a confissão de fé de Westminster, por exemplo. E quando chegam no culto, para participar do culto, o louvor não tem nada a ver com a confissão de fé, que as orações não têm nada a ver com a confissão de fé, que a mensagem não tem nada a ver com a confissão de fé. Isso é muito triste. E eu fico muito feliz porque de vez em quando a Lenice fala assim para mim: bem, você quer ouvir a oração dessa noite junto comigo? Eu falo, sim. E daí nós ficamos muito felizes quando a gente percebe que por detrás daquela oração tem todas as doutrinas do Evangelho presentes. Isso é um motivo de alegria. Mas, irmãos, para a gente apostatar, para a gente sair fora dos ensinos das Escrituras, basta uma geração. E um erro que os pregadores cometem, os professores, os mestres da igreja, é isso: isso daqui todo mundo já sabe. Isso daqui todo mundo já sabe, já falamos. Não é assim. Não é assim. Por dois motivos. Primeiro, por causa que nós esquecemos. Nós esquecemos. Por que nós vamos celebrar a ceia? A ceia não é um memorial instituído por Cristo? O que é um memorial se não trazer a memória novamente? Porque a gente
Esquece. E uma outra razão é que é uma renovação na igreja. Chegam pessoas novas. E por causa daquelas antigas que vão falar assim, eu já sei isso daí, nós vamos deixar de ensinar os novos? De forma nenhuma. Ok? É igual numa casa, né? Que tem lá os filhos mais velhos que já podem comer churrasco, mas todos tomam leite porque os pequenos precisam tomar leite. Né? Então, é por isso que as mensagens, elas variam o tema, variam a profundidade. Uma determinada mensagem, ela tem uma aplicação para a vida diferente de uma que é mais teológica. E assim nós seguimos. Então, é por isso que essa mensagem também é para aqueles que já ouviram. Até porque uma pessoa, um irmão, um dia desses, chegou para mim e falou assim, como é que surgiram os 5 pontos do calvinismo? Eu falei assim, não, mas você já estudou isso lá, quando nós demos as doutrinas. Mas eu esqueci. Então, nós esquecemos. Por isso que nós precisamos ser relembrados. Quando Pedro, inclusive, vai escrever a sua carta, numa das suas cartas, eu não sei se é a primeira, ele falou assim, olha, eu preciso relembrar para vocês. Eu preciso relembrar essas coisas para vocês. E Jeremias, lá no meio do sofrimento, o que ele fala assim? Eu quero trazer a memória, quer dizer, eu quero relembrar aquilo que pode me dar esperança, não é isso? Esse final de semana nós fomos participar lá da conferência dos 10 anos de aniversário do seminário Martin Bucer, e nós tivemos a oportunidade de ouvirmos uma pregação ao vivo do Joel Bick. E no meio da pregação ele citou um ocorrido com ele, e ele está nessa igreja aí há mais de 30 anos. E tinha uma irmã lá que também está na igreja há mais de 30 anos. E ele pregou, né? Quando ele estava lá na porta, a irmã chegou. Pastor, o senhor prega sempre a mesma coisa. Faz mais de 30 anos que eu estou nessa igreja aqui, e o senhor prega sempre a mesma coisa. Só que ele não estava vendo no semblante daquela irmã um comentário depreciativo. Ele não estava ouvindo. E realmente ela continuou, e ele viu que não era um comentário depreciativo. Ele falou assim, o senhor só prega de Jesus. E o senhor precisa continuar pregando de Jesus, porque eu peco todas as semanas. Porque eu peco todos os dias. Então eu preciso ouvir falar a respeito de Jesus. Isso serve de alerta para nós, irmãos. Nós precisamos falar e nós precisamos ouvir a respeito de Jesus. Você também, aqueles que são um pouquinho mais vivenciados nisso, já devem ter conversado com alguém a respeito disso, e a pessoa fala assim, eu não sou nem calvinista nem arminiano. Você já deve ter ouvido muitas vezes falar isso. E são 3 as hipóteses que as pessoas falam, que elas não são calvinistas nem arminianos. Talvez você esteja falando assim, eu não sou calvinista e nem arminiano. A primeira é que a pessoa nem sabe do que se trata. Não sabe se é um prato doce, se é um prato salgado, como é que come, se é com garfo, com colher. A pessoa não sabe o que se trata isso, então ela fala que ela não é calvinista nem arminiana porque ela não sabe do que se trata. Ela é igual aquele cachorro que caiu da mudança, está completamente perdida, né? O segundo grupo de pessoas que fala que ela não é nem calvinista e nem arminiano é aquele grupo que parece querer ser mais espiritual do que os demais. Lembra lá no início lá da carta de Paulo aos Coríntios, que ele fala que havia divisão na igreja, porque uns falavam que eram de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, e tinha outros que falavam que era de Cristo. E ele chama a atenção de todos, inclusive aqueles que falavam que era de Cristo, porque eles estavam falando que eles eram de Cristo, não pelo fato de eles estarem cumprindo Isaías 45, 22, olhando somente para Cristo, mas porque eles queriam parecer mais espiritual do que aqueles que falavam que estavam seguindo os ensinamentos de Paulo, ou de Pedro, ou de Apolo, ou qualquer um outro. Então a pessoa fala assim, eu não sou nem
não sou nem calvinista nem arminiano, eu sou de Cristo. Quer dizer, ele quer parecer mais espiritual do que os demais. E o terceiro grupo, ele reconhece a verdade do calvinismo, mas não reconhece seu valor. Infelizmente, esse aspecto redundou no estado das igrejas históricas nos dias de hoje. Então nós vemos igrejas históricas, como a Batista, como a Igreja Presbiteriana e outras, que em determinado momento seguiam as doutrinas da graça, mas em determinado momento falavam assim, olha, tem valor em todos os aspectos, em todas as linhas doutrinárias. A Bíblia tem espaço para a gente acreditar numa coisa como na outra. Eu já vi isso de reformados. Não, isso é verdade, mas se eu começar a pregar isso, as pessoas vão embora. Se eu começar a pregar isso, as pessoas não vão dar mais o dízimo. Nós não estamos interessados que a pessoa dê o dízimo. Não é esse o nosso interesse. Nosso interesse é que as pessoas conheçam o Evangelho, conheçam a Cristo. Né? Spurgeon falou assim, tem uma mensagem de Spurgeon, inclusive ela está disponível no YouTube, chama Uma Defesa do Calvinismo. É fantástica essa pregação, eu aconselho que você ouça. E ele diz assim no meio dessa pregação, que todos os homens nascem arminianos. Até o dia que alguns recebem a revelação do Senhor e deixam de ser arminianos. Todos os homens nascem arminianos. Então não tem como a pessoa falar assim, olha, eu não sou calvinista nem arminiano, porque ela nasce arminiano. Então, mas a questão não é se você é calvinista ou se você é arminiano. A questão é outra. A questão é esse assunto que está contido aqui o problema que está contido aqui nessa carta de Paulo aos Gálatas. E nesse capítulo 3, ele começa meio que ofendendo os seus leitores, né, os seus destinatários. Irmãos, todas as cartas, você percebe, se lê as demais cartas, Paulo, ele primeiro faz uma saudação, ele elogia aqueles irmãos, etc. Mesmo uma igreja tão complicada como era a igreja de Corinto, você vai ver lá que Paulo tece uma série de elogios àqueles irmãos. Na igreja de Gálatas, não. Ele está tão furioso que depois da saudação ele não faz nenhum elogio lá para aquela igreja. E aqui, na hora que o tradutor foi fazer a tradução, ele até maneirou um pouquinho aqui os sinônimos aqui, porque Paulo estava irado. E aqui no capítulo 3 ele começa assim, ó Gálatas insensatos, sem senso, loucos, vocês não têm discernimento. É isso que Paulo tá falando assim, ó Gálatas insensatos. Tanto que ele coloca ali uma interrogação, né? Foi duro com aqueles irmãos. E depois ele fala assim, quem vos fascinou? Em outras palavras, quem enfeitiçou vocês? Quem que drogou vocês? Nesse sentido. Sabe, não tem aí um golpe que quem frequenta baladas aí, tá, aquele golpe do Boa Noite Cinderela? Que chega uma pessoa ali, como quem não quer nada, coloca uma droga ali no copo da bebida para a pessoa toma e depois ela fica completamente fora de si e a pessoa aproveita e rouba tudo que aquela pessoa tem, etc. A pessoa só vai perceber no dia seguinte. É isso aqui que Paulo está falando. Vocês foram enfeitiçados. Alguém deu alguma droga para vocês. Vocês estão alucinados. Quem vos fascinou? Quem que enfeitiçou a vós outros? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Paulo está falando assim,
Quantas vezes eu falei a respeito da obra de Cristo na cruz do Calvário? Quantas vezes eu falei isso para vocês? É como se vocês estivessem assistindo a crucificação de Cristo ao vivo. E tantas vezes eu repeti isso para vocês. E quem vos assassinou? Ao ponto de vocês ficarem loucos, sem senso, insensatos. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Porque o que estava acontecendo aqui, irmãos? Paulo havia pregado a Cristo para eles. Cristo, apenas Cristo. A salvação apenas em Cristo. Quando Paulo foi embora, a igreja foi atacada por falsos mestres. E eles começaram a introduzir naquela igreja heresias. A heresia, ela tem como finalidade sempre tirar a glória de Cristo. E o que estava acontecendo nessa igreja? Essa igreja foi atacada pelos judaizantes. E eles começaram a pregar assim, vocês precisam ter fé em Cristo, mas não basta. Vocês precisam passar pela circuncisão, assim como Deus ordenou a Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, etc. Então, se vocês não passarem pela circuncisão, não é suficiente Cristo. É isso que eles estavam. E quando Paulo, chegou ao conhecimento de Paulo que isso estava acontecendo, ele ficou sem senso, ele ficou bravo. Ao ponto de nem fazer saudação para a igreja. Ele deixou de lado, de tão urgente que era, ele chamar aqueles irmãos de novo ao Evangelho. Então vocês receberam o Espírito de Deus, o Espírito Santo, através das obras da lei, pelas obras, ou pela pregação da fé? É uma pergunta retórica, né? De novo, sois assim insensatos, sois assim loucos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Vocês começaram tão bem, e agora vocês estão se desviando? Vocês estão sendo influenciados, se deixando levar por esses falsos mestres? Por esses falsos profetas? Percebe, irmãos, como é importante nós retornarmos aquelas doutrinas básicas do Evangelho? É o que estava acontecendo aqui. E Paulo, ele escreve para falar para eles coisas que eles já tinham ouvido. Eu já falei isso para vocês. E como vocês esquecem? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Quer dizer, aqueles irmãos, eles já tinham padecido perseguição. Eles já tinham sofrido por causa do Evangelho, por causa de Cristo. E Paulo pergunta assim, mas é em vão que vocês sofreram todas aquelas coisas? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? De novo, uma pergunta retórica. Obras ou fé? Vocês ouviram o evangelho das obras ou o evangelho da fé? Vocês creram pela fé ou pelas obras? Vocês receberam o Espírito pelas obras ou pela fé? Agora, irmãos, ali era uma igreja então mista ali, né? Tinha judeus e tinha gentios, judeus e gentios. E daí os gentios, né, os judaizantes, estavam falando que para os gentios que eles tinham que ser semelhantes aos judeus, por isso que eles precisavam passar pela circuncisão,
que Deus tinha instituído lá com Abraão. E por isso que Paulo aqui, ele traz Abraão na conversa novamente. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Está falando assim, olha, Abraão, diferente do que vocês pensam, ele não recebeu a justiça de Deus porque ele passou pela circuncisão. Não, foi porque ele teve fé. Aquilo, irmãos, deve ter causado um rebuliço quando as pessoas viram aquilo. Porque provavelmente eles estavam usando o exemplo de Abraão para demover os gentios a passarem pela circuncisão. E aqui Paulo usa esse mesmo argumento e fala assim, Abraão, o nosso pai, ele não foi circuncidado, ele não foi justificado pelas obras da lei, mas sim porque ele teve fé. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Para vocês serem filhos de Abraão, vocês não precisam passar pela circuncisão, mas vocês precisam ter a mesma fé que Abraão teve. Então, se nós hoje, no século 21 aqui, dia 3 de julho de 2022, nós temos fé? A mesma fé de Abraão? Nós somos filhos de quem? Filhos de Abraão. Mesmo não passando nem uma micra de sangue judeu aqui nas nossas veias. Mas nós somos filhos de Abraão pela fé. Então Paulo está chamando a atenção dos dois grupos. Para aqueles que estavam pregando isso e para aqueles que estavam sendo influenciados. Olha, vocês querem ser filhos de Abraão? Então vocês se tornarão filhos de Abraão, tendo a mesma fé que Abraão teve e não passando por esse ritual exterior. Em outro local, Paulo fala assim que vocês precisam ser circuncidados de coração e não de corpo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Então nós estamos aqui no Brasil, o povo brasileiro, nós somos abençoados por Abraão, por nós compartilharmos a mesma fé de Abraão. Isso foi profetizado lá para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é isso que Paulo está falando para aqueles irmãos lá da igreja da Galácia. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão teve fé e ele foi abençoado. Por isso que ele é considerado o pai da fé. Ele está um dos principais personagens ali da galeria dos heróis da fé lá do livro de Hebreus. E tão lembrado em todas as escrituras. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, nós somos abençoados juntamente com Abraão. Todos quantos, pois, são da obra da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Irmãos, isso aqui é muito mais duro do que parece nessa simples leitura. Se você pegar lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 27, que vai estar isso aqui, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las, não está falando só da circuncisão. Está falando de inúmeros outros mandamentos. Inúmeras outras regras. Então Deus está falando assim, você quer se justificar por causa da circuncisão? Se você quer se justificar por causa da circuncisão, você precisa cumprir todas as outras leis. E se você for por esse caminho, e você não cumprir, você é amaldiçoado. Então é muito grave. Nós queremos nos justificar diante de Deus por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente deixa de fazer. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição.
E é evidente, e é óbvio, porque eles conheciam o rigor da lei, que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Por isso que o profeta Isaías vai falar assim, olha, que as nossas melhores obras são como os trapos do imundo. Os irmãos sabem que esses trapos do imundo, ou trapos de imundícia, eles podem ter duas explicações. E ambas são parecidas, né? A primeira delas é que as mulheres, elas viviam num ambiente completamente adverso e elas não tinham a oportunidade de ter a higiene que as mulheres têm hoje, né? Então, vinham o período de fertilidade da mulher, a menstruação, etc., tal. E elas não tinham a condição de renovar aquele pano, aquele tecido com determinada regularidade. Então, o que Paulo está falando é que o melhor que nós temos para oferecer a Deus são como aqueles trapos que ficavam vários dias com aquelas mulheres no período da menstruação. Uma outra explicação, que também é muito pesada, que fala, algumas versões falam o trapo do imundo, são aquelas pessoas que eram leprosas e elas tampavam as feridas com aqueles tecidos e aquilo ficava dias e dias e dias e dias. E quando eles tiravam aquela bandagem, aquilo saía com suor, com sangue e com um pedaço de pele necrosada. E o profeta lembra que o melhor que nós temos a oferecer para Deus, se nós quisermos agradar a Deus com as nossas obras, essas obras são como os trapos do imundo. Percebe porque Paulo está bravo? Porque ele está irado com aquela igreja? Essa semana eu vi um vídeo lá e as crianças ali de 5, 6 anos estavam sendo doutrinadas ali na escola. Ideologia de gênero e tal. E daí, alguém entrou e fez um comentário assim. E tem gente que acha ruim quando as crianças na igreja ouvem uma coisa um pouquinho mais pesada. Igual a que eu acabei de falar. Como que ele fala uma coisa dessa se no auditório tem crianças? Eles vão ouvir coisa muito mais pesada na escola. Eles vão ouvir coisas muito mais pesadas e perniciosas nos canais da Disney, na Netflix. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Depois você pode continuar lendo esse capítulo maravilhoso, todo o livro, né, de Gálatas. Essa ilustração aí, talvez você já tenha ficado curioso quando você viu lá de fundo, essa daí é uma gravura do Sínodo de Dort. Sínodo de Dort, que aconteceu na cidade de Dordrecht, na Holanda. Então vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse Sínodo de Dort. Então, primeiro, o protesto do Partido Arminiano na Holanda. Os 5 pontos do calvinismo tiveram sua origem a partir de um protesto que os seguidores de Jacobus Arminius, um professor de seminário holandês, apresentaram ao Estado da Holanda em 1610, um ano após a morte de seu líder. Então,
eles eram alunos de Jacobus Arminius e eles seguiam aquilo que Arminius pregava. E um ano após a morte de Arminius, eles resolveram apresentar na igreja, para as igrejas da Holanda o seu ponto de vista a respeito da salvação e a respeito do evangelho. O protesto consistia de 5 artigos de fé baseados nos ensinos de Armínio e ficou conhecido na história como remonstrance, ou seja, o protesto. Então, eles aprenderam lá com Armínio e falaram assim, irmãos, aquela época lá não era igual hoje, assim, que cada igreja ensinava o que queria, não. Né? A igreja estava debaixo da autoridade do Estado e todas as igrejas tinham que seguir. Eles chegaram lá, as igrejas eram reformadas, elas seguiam as doutrinas da graça, e eles chegaram lá e apresentaram assim, olha, nós não concordamos com isso não, porque nós aprendemos completamente diferente. E a gente gostaria de apresentar para que a igreja da Holanda revisasse os seus artigos de fé. Então eles enviaram lá um protesto, né? O partido arminiano insistia que os símbolos oficiais de doutrina das igrejas da Holanda, que é a confissão confissão belga e o catecismo de Heidelberg, que a gente tem acesso até o dia de hoje, né, fossem mudados para se conformar com os pontos de vista doutrinários contidos no protesto. As doutrinas às quais fizeram objeção eram as relacionadas com a soberania divina, a inabilidade humana, a eleição incondicional ou predestinação, a redenção particular ou expiação limitada, a graça irresistível chamada eficaz e a perseverança dos santos. Essas são doutrinas que eram ensinadas na igreja holandesa. E os arminianos queriam que elas fossem revistas. Então, daí eles elaboraram então um resumo dessas doutrinas que eles queriam que as igrejas da Holanda adotassem. E os 5 artigos de fé contidos na remonstrance podem ser resumidos no seguinte. Então, primeiro, Deus elege ou reprova na base da fé prevista ou da incredulidade. Então, a salvação, ela viria baseado a eleição de Deus elegeria as pessoas porque ele prevê que a pessoa teria fé ou não teria fé. Ah, não, o Walter vai ter fé, então deixa eu marcar o nome dele aqui, porque eu sei que ele vai ter. Então, o primeiro artigo era esse. O segundo, Cristo morreu por todos os homens, em geral, e em favor de cada um em particular, embora somente os que creem sejam salvos. Então, a expiação ilimitada. Cristo morreu por todos os homens. Terceiro, devido à depravação do homem, o homem ser caído, a graça divina é necessária para a fé ou qualquer boa obra. Então Deus precisa colaborar, ajudar o homem a chegar à fé. O quarto, esta graça pode ser resistida. Quer dizer, Deus pode chamar uma pessoa ao evangelho e a pessoa fala assim, eu não quero. Vira as costas e vai embora. Quinto, se todos os que são verdadeiramente regenerados vão seguramente perseverar na fé, é um ponto que necessita de maior investigação. Então, nesse ponto do arminianismo, a essa altura, após a morte de Arminius, eles ainda não tinham uma convicção a respeito se o salvo poderia perder a salvação ou não. Isso só veio acontecer alguns anos depois. Se você pegar hoje os 5 pontos do arminianismo, vai estar então dessa forma. O salvo pode decair da fé e perder a sua salvação. Ok? A rejeição do arminianismo pelo Sínodo de Dort. Em 1618, foi convocado um sínodo nacional
para reunir-se. Então vocês viram que esses debates aí, esses protestos, eles duraram vários anos, né? De 1610 até 1618, quando foi convocado o Sínodo de Dort. Para reunir-se em Dort, a fim de examinar os pontos de vista de Armínio à luz das Escrituras. Então, eles se reuniram e falaram assim, vamos pegar o que vocês estão ensinando e vamos comparar com aquilo que está nas Escrituras. Participaram do sínodo 84 membros e 18 representantes seculares. Entre esses estavam 27 delegados da Alemanha, Suíça, Inglaterra e de outros países da Europa. Durante os 7 meses de duração do sínodo, houve 154 sessões para tratar desses artigos. Irmãos, 154 vezes eles se reuniram para discutir 5 artigos. Após um exame minucioso e detalhado de cada ponto, feito pelos maiores teólogos da época, representando a maioria das igrejas reformadas da Europa, o sínodo concluiu que, à luz do ensino claro das Escrituras, esses artigos tinham de ser rejeitados como não bíblicos. Isto foi feito por unanimidade. Não somente isso, mas o concílio impôs censura eclesiástica aos remonstrantes, depondo-os de seus cargos, estabeleceu os 5 pontos do calvinismo e a autoridade civil, o governo, os baniu do país por cerca de 6 anos. Eu sei que nas traduções, algumas traduções, falam que o Sínodo de Dort considerou o arminianismo um erro. Mas sabe aquela questão de amenizar os termos? Na realidade, aquilo foi considerado uma heresia. Irmãos, essa história, essa divergência, vem lá da igreja dos Gálatas, acrescentando alguma coisa à obra de Cristo. É isso que Paulo está brigando aqui. Vocês estão acrescentando alguma coisa à obra de Cristo. Era a mesma coisa que aconteceu na época de Agostinho e Pelágio. O grande embate que teve, em que Agostinho pregava a salvação unicamente pela graça, que o homem era inábil para receber a fé em Cristo. E Pelágio pregava assim, não, o homem nasce neutro. Ele não nasce nem bom nem ruim. Ele vai ser influenciado. O homem nasce neutro. Depois, parecido, houve um embate entre Lutero e Erasmo. Que, de novo, Lutero brigava pela salvação somente pela fé, somente por Cristo. E Erasmo, não. O homem é caído, mas não tanto que ele não tenha liberdade, não tenha o livre-arbítrio para ele receber a Cristo. E depois de alguns anos, novamente, essa discussão aqui entre os seguidores de Calvino e de Armínio. E esse resultado aqui. Embora cause estranheza a muitos essa posição de considerados hereges, de expulsá-los da Holanda. Eles ficaram 6 anos, foram expulsos da Holanda por causa dessas heresias. Embora cause estranheza a muitos essa posição, devido à mudança teológica que as igrejas têm sofrido, irmãos, nós vivemos numa ilha, numa bolha, vamos dizer assim. Porque hoje a igreja brasileira está infestada pelo arminianismo, e talvez seja até bondade a gente falar de arminianismo, é muito mais parecida com pelagianismo, em que as pessoas falam claramente a respeito que se você não fizer a sua parte, você não vai ter salvação nunca. Ele fala, não, Deus fez a parte dele, mas agora você precisa fazer a sua. Isso é dito muitas vezes claramente. Então é por isso que causa estranheza quando a gente fala isso. E o pior é que às vezes até no meio reformado, a pessoa fala assim, ah não, mas olha, a Bíblia dá
possibilidade de você entender de um jeito ou de outro. Como que a Bíblia dá possibilidade de você entender de um jeito ou de outro? Como que nós acabamos de ler, por exemplo? E nós poderíamos ficar a noite inteira aqui, fazer uma pregação de 7 horas, como faziam alguns puritanos no século XVI e XVII. Só para falar desse assunto aqui. Mas vou falar 2 horas, só não vou falar 7 horas, não. Os reformadores eram unânimes em condenar o arminianismo como uma heresia, ou quase isso. Agora, as pessoas frequentam uma igreja que é arminiana, às vezes ele até conhece as doutrinas da graça, e ele fica bem lá. Isso não aconteceria na época dos puritanos. A salvação era vista como uma obra da graça de Deus do começo ao fim, sem qualquer contribuição do homem. Essa posição pode ser resumida na seguinte preposição: Deus salva pecadores. Ele não tenta salvar, ele salva pecadores. Eu vim buscar pecadores ao arrependimento. Porque o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo. Irmãos, não tem esse negócio de quem sabe. Na profecia de Isaías falar que ele ficará satisfeito com a obra de suas mãos. Então aí veio estabelecido, escrito os 5 pontos do calvinismo como uma resposta aos 5 pontos do arminianismo. A total depravação é você acreditar no que a Bíblia fala. O homem sem Cristo está morto em seus delitos e pecados. E o que pode fazer um homem morto além de cheirar mal? Nada. Então, quando nós estivermos conversando a esse respeito, nós precisamos fincar o pé assim, na total depravação. O homem está morto em seus delitos e pecados. Daí quando mas a pessoa precisa fazer isso, mas o homem está morto em seus delitos e pecados. O que pode o morto? A partir do momento que a pessoa morre, tudo que for feito com ele será feito por terceiro. Tudo! E quando lá no livro de Efésios vai falar a respeito do homem morto em seus delitos e pecados, lá a palavra é necros. É um cadáver. E é essa a nossa posição do homem sem Cristo, quando ele nasce. Total depravação. Então, em contraposição ao arminianismo, fala assim, o homem está caído, mas não tanto. A eleição é incondicional, porque se Deus elegesse alguém baseado naquilo que a pessoa faria, o que ele veria? Um morto. Por isso que essa pessoa precisa receber vida. E quem recebe vida? Aqueles que foram eleitos por Deus, incondicionalmente. E não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição ficasse livre. Não por obras, mas por aquele que chama. Como eu falo, irmãos, vocês podem ficar aqui horas falando a respeito de textos, de passagem das Escrituras a esse respeito, desde lá do Gênesis até o Apocalipse. A expiação limitada. Nenhuma gota de Cristo foi derramada em vão. Nenhuma gota do santo sangue de Cristo foi derramada em vão. Todos pelos quais ele derramou o seu sangue serão salvos. Porque Cristo não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E dar a sua vida em resgate de muitos. Como que ele pode dar a vida em resgate de uma pessoa? E aquele resgate não é cumprido? A graça é irresistível. Quando ele chama, se a pessoa não vem, ela vai vir arrastada. Lembra da parábola da grande ceia? Em verdade vos digo, que nenhum dos convidados
participará da minha mesa. Por quê? Porque todos aqueles que ouvem o chamado de Deus, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Se este apelo, ele não for feito juntamente com o Espírito Santo, com o Espírito de vida, ninguém tem capacidade para aceitar. Jerusalém, Jerusalém. Jesus lamenta, né? Porque ele queria juntar a eles como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas vós não quisestes. O homem não quer. Não quereis vir a mim para terdes vida. O homem não quer. O homem é inimigo de Deus. Vocês sabem disso. Vocês são testemunhas disso. Se não fosse a ação do Espírito Santo na vida de vocês, na minha vida, a melhor coisa que a gente mais queria é estar o quanto mais longe possível de Deus. Mas Ele nos atrai. A graça de Deus é irresistível. E a perseverança dos santos. Deus guarda aqueles que lhe pertencem. Não é que o homem, pela sua força, ele vai perseverar na fé, não. É Deus que nos guarda para que nós não tropeçamos. E ninguém as arrebatará da minha mão. Irmãos, é só nós conhecermos e acreditarmos no que Jesus falou, no que a palavra de Deus diz. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Essa semana eu vi eu recebi um link lá de uma mensagem, e eu resolvi ouvir, porque a pessoa era minha conhecida desde adolescente. Eu quis ouvir aquela pregação, porque também eu não gosto de ficar falando assim coisas que eu não sei o que está acontecendo. Irmãos, é duro, viu, ficar ouvindo. Mas o sacrifício precisa ser feito. Daí, eu comecei a ouvir lá, a pregação durou 50 minutos. Ele ficou lá uns 2, 3 minutos fazendo a saudação lá para o auditório. 1 minuto lendo o texto. Os discípulos chegam para Jesus, lá no livro de João, e falam assim, olha que maravilha essa construção, olha essas pedras, etc. E Jesus fala assim, em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E daí, largou a Bíblia lá debaixo do púlpito e falou 40 minutos a respeito do trabalho dos batistas, a respeito do declínio que houve na denominação, que os jovens não querem mais saber do Evangelho. E depois, nos 5 últimos minutos, ele pegou a Bíblia debaixo do púlpito de novo e voltou no texto. Quer dizer, uma mensagem que durou 50 minutos, ele poderia ter falado em 10. E ele não percebeu que aquilo que ele estava observando, que era a fuga dos jovens da igreja, era justamente consequência do tipo de pregação que ele fez. Ninguém precisa de nada para ser atraído ao Evangelho, senão Cristo. Não é a banda, não é o louvor, não são as luzes, não é o teatro, não é a coreografia, não é a piada, não é o stand-up, não é o coaching, é o Evangelho. O Evangelho continua sendo o mesmo, tem o mesmo poder. A palavra de Deus é como uma espada, e quando ela é pregada, ela coloca para dentro da igreja quem é para entrar para a igreja, e ela coloca para fora da igreja quem é para ser colocado fora da igreja. Deus não precisa da nossa ajuda, Ele nos usa. Ele nos usa, mas Ele não precisa, porque se Ele não usar a nós, Ele pode usar a mula de Balaão, Ele pode usar as pedras. Então, se Ele nos usa, nós temos que ser gratos a Deus, porque Ele nos está usando para levar o seu Evangelho. Qual o objetivo da carta aos Gálatas, se não o fato deles estarem acrescentando algo à salvação, além de Cristo? E Paulo os repreender a fim de trazê-los de volta à sensatez? Esse é o objetivo da carta de Gálatas. E sabe o que impressiona? Que as pessoas leem a carta de Gálatas
A carta de Gálatas é para eles, e eles não percebem que a carta de Gálatas é para eles. Qualquer pessoa que esteja acrescentando qualquer coisa à fé em Cristo, a carta de Gálatas é para mim ou é para você. Todas as vezes que eu achar que eu preciso de algo mais além de Cristo na minha vida, para me levar a Deus, a carta de Gálatas é para mim. Eu falei assim, a carta de Gálatas é para você não percebe? Você está acrescentando algo humano à obra que Cristo fez. Então a questão não é se você é calvinista ou arminiano, a questão é o que as Escrituras dizem. O que diz a palavra de Deus? O calvinismo é apenas um apelido. A gente se identifica como calvinista apenas para o entendimento das pessoas. Mas nós não seguimos Calvino. Irmãos, raramente a gente fala aí de Calvino ou de Lutero, né? Os irmãos são testemunhas disso. Nós abrimos a Bíblia e falamos a respeito da Bíblia. Uma vez, uma pessoa que eu não vou dizer o nome, falou que a primeira vez que veio aqui, ela se sentiu enganada. Porque ela se sentou, né, a primeira vez, veio sozinha e tal, daí foi lido o texto, explicado o texto, e na hora que ela saiu, falou assim, nossa, que estranho, a pessoa só leu o texto e explicou. A pessoa riu, viu? Irmãos, as nossas palavras são melhores do que a palavra de Deus. As historinhas que a gente tem para contar são melhores do que as histórias a respeito do povo de Deus que Deus resolveu registrar aqui? De forma nenhuma. Então a questão não é se você é calvinista ou arminiano. A questão é o que dizem as Escrituras. O que diz a palavra de Deus? A questão não é o que você acha ou deixa de achar. A questão é o que as Escrituras dizem. Como a gente vai falar? A gente fala a respeito dessas verdades para as pessoas, ela fala assim, eu não acho isso. A questão não é o que você gosta. Esses dias eu vi um pregador aí muito famoso, o repórter, a pessoa que estava conversando com ele, falou assim, o que você acha do calvinismo? Ele falou assim, eu não gosto. A questão não é o que eu também não gosto. Sabe por quê, irmãos, que eu não gosto? A gente quer ter tudo no nosso controle. Olha como era cômodo. As pessoas falavam assim pra gente, levanta a mão, vem aqui na frente, repete essa oração e você vai ser salvo. Daí você fazia aquilo, ficava um contente enganado. Mas era mais simples do ponto de vista. E agora, às vezes, quando a nossa fé fica um pouco vacilante, a gente pergunta, será que eu sou um eleito? Será que meu nome está escrito no livro da vida? Está, sabe por quê? Porque se não tivesse, você não teria a mínima preocupação com isso. Irmãos, isso está de acordo lá com os 5 solas, lá já de um século antes da Reforma Protestante lá. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura, glória somente a Deus. Então, os 5 pontos do calvinismo, eles vieram apenas dar mais base teológica para os 5 solas. Então a pergunta que cabe aqui é o seguinte, quando Deus será mais glorificado? Só lhe deu glória. Quando Deus é mais glorificado? Quando você crer ter feito algo pela sua salvação? Ou quando você atribuí-la somente a Deus? Quando que Deus é mais glorificado? Quando você chegar lá diante de Deus e falar assim, olha Senhor, o Senhor fez a sua parte, mas eu fiz isso. Ou você chegar lá humilhado diante de Deus e falar assim, eu não merecia estar aqui.
Eu não merecia estar aqui, mas eu estou aqui por causa da obra que o Senhor fez. Quando que Deus é mais glorificado? Quando que acontece a só lhe deu glória? Quando eu falar do meu livre-arbítrio? Ou quando eu falar que eu era inimigo de Deus e mesmo assim Ele me amou? O evangelho da glória de Deus, o evangelho da glória de Cristo. Não é o evangelho que Ele reparte a sua glória com homens. Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo. Então você pode falar isso para uma pessoa 500.000 vezes. Se ele estiver cegado pelo Deus desse século, jamais ele vai compreender. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Que Deus seja glorificado. Que nós possamos viver firmados nesses pilares de que Deus é absolutamente soberano, de que nós somos incapazes de qualquer obra para agradá-lo. Mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós somos atraídos por Cristo e nós recebemos a Cristo, Ele se agrada de nós e Ele é glorificado em nós através da obra do Seu Filho. Amém? Obrigado, Senhor, pela Sua palavra que nos enche de esperança, porque quando nós olhamos para nós, só há desespero, só há desesperança. Mas nós podemos confiar em Cristo. Obrigado, Senhor, por homens que sofreram, homens que foram iluminados pelo Senhor, para que nos ensinasse, Senhor, essas verdades que nós devemos perseguir e passar para as futuras gerações, para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém.